Você pode achar que comer limpo te protege do ganho de peso, mas é justamente aí que muitos se perdem. Quando um alimento parece saudável, você relaxa, aumenta as porções e acaba criando um excesso silencioso. O corpo não interpreta a intenção, só a quantidade. E esse excesso discreto se acumula dia após dia, abrindo espaço para outros hábitos que parecem inofensivos, mas continuam empurrando você para o mesmo caminho. Depois desse exagero disfarçado, surgem escolhas ainda mais traiçoeiras, como o suco natural. Ele parece uma opção perfeita, mas concentra açúcar de várias frutas sem entregar as fibras que controlam a fome. O resultado é um pico rápido de energia seguido de queda, o que te faz beliscar mais. E essa busca constante por algo leve prepara o terreno para outros hábitos igualmente enganosos que passam despercebidos. E quando essa fome reaparece, os snakes fitness parecem a solução ideal. Só que eles são pequenos, densos e cheios de calorias escondidas. Você come um, sente que foi pouco, pega o segundo e, sem perceber, já igualou uma refeição completa. Isso cria um ciclo onde você acredita estar fazendo a escolha certa, mas só está reforçando o problema. E esse padrão continua quando você tenta compensar com pratos supostamente mais leves. As saladas entram justamente nessa fase. Você escolhe folhas, legumes, tudo perfeito, até colocar molhos que dobram as calorias do prato. Azeites exagerados, cremes e temperos prontos transformam algo leve em algo pesado. E quando você entende isso, percebe que o problema não está só no prato, mas no comportamento. Esse desequilíbrio se repete quando você tenta controlar a fome ao longo do dia, sem perceber as consequências. Segurar a fome o dia inteiro parece disciplina, mas cria o cenário perfeito para exageros noturnos. Quando você chega em casa, o corpo simplesmente cobra o atraso. Você come rápido, come mais e busca conforto. E essa explosão de calorias de uma vez só abre espaço para justificativas perigosas, como achar que o treino do dia seguinte vai consertar tudo, o que acaba te levando a outro comportamento enganoso. A ideia de compensar no treino é tentadora, mas traiçoeira. Você acredita que malhou bem e merece algo especial, só que o gasto real do treino é baixo comparado com a recompensa que você escolhe. Esse merecimento vira um ciclo de auto-engano, e quanto mais você depende disso, mais ignora outros sinais do corpo, como o impacto que noites mal dormidas têm sobre sua fome, disciplina e armazenamento de gordura. Dormir pouco achando que está sendo produtivo só bagunça seus hormônios. Menos sono significa mais fome, menos controle e mais ansiedade. Você começa a buscar energia rápida, belisca sem perceber e sente menos saciedade. E para tentar compensar essa desregulação, você recorre a soluções fáceis, como suplementos e vitaminas, sem se dar conta de que isso empurra o problema ainda mais para frente e te mantém no mesmo ciclo. Quando você aposta em vitaminas como substitutas de comida, cria uma falsa sensação de segurança. Você acha que está nutrido, mas continua sem saciedade, sem fibra e sem equilíbrio real. O corpo pede mais e você entrega mais beliscos. E essa tentativa de economizar calorias vira o gatilho para restrições exageradas, como cortar carboidratos de forma brusca, acreditando que isso finalmente vai resolver o problema. Só que cortar carboidrato de vez raramente funciona. A energia cai, o humor despenca e a vontade de comer doce explode. O corpo entende isso como ameaça e devolve com compulsão. E quando essa compulsão aparece, você tenta compensar de formas erradas, até mesmo bebendo muita água nas refeições, achando que isso vai controlar a fome, quando na prática acaba criando outro problema silencioso. Beber água demais durante as refeições dilui a digestão e reduz sua saciedade. Você sente fome antes do esperado e busca mais comida ao longo do dia. E como quer uma opção saudável, acaba recorrendo às frutas. Só que, sem perceber, transforma esse hábito em exagero. E quando a quantidade de frutose aumenta além do ideal, o corpo começa a acumular gordura rapidamente, abrindo caminho para novos desequilíbrios. As frutas são ótimas, mas não ilimitadas. Comer várias ao longo do dia eleva a frutose, e com ela, o armazenamento de gordura abdominal. E quando você percebe que isso também está pesando, tenta compensar novamente com aeróbicos intermináveis, acreditando que correr mais vai resolver. Só que o corpo se adapta e gasta cada vez menos energia, criando um novo problema que leva direto ao próximo comportamento enganoso. Fazer apenas aeróbico desacelera seu metabolismo. Sem musculação, o corpo economiza energia e queima menos calorias. Mesmo em repouso, você corre mais, sua mais, se esforça mais, mas vê menos resultados. E desesperado por eficiência, começa a pular refeições, achando que isso vai acelerar tudo. Só que essa restrição volta a ativar o mesmo ciclo de fome extrema, ansiedade e acúmulo de gordura.
Pular refeições só desregula seu apetite e aumenta a chance de exagerar depois. O corpo sente falta de energia e responde buscando comida rápida, e quando isso acontece, pequenos detalhes começam a virar sabotadores, como aquele açúcar só no cafezinho. Essa soma de microdecisões vira um acúmulo diário que você não percebe, e o mesmo padrão de auto-engano continua se repetindo em outras escolhas. O açúcar no café parece insignificante, mas, somado ao longo da semana, vira uma carga enorme. E quando você tenta corrigir isso comprando produtos zero açúcar, cai em outra armadilha. Eles costumam ter mais gordura, mais calorias ou adoçantes que te dão mais fome. E quanto mais você depende dessas soluções zero, mais perde o controle das quantidades, chegando ao próximo hábito que complica tudo. Produtos zero criam a ilusão de liberdade, mas escondem excessos. Você bebe ou come pensando estar se protegendo, mas termina comendo mais. Isso se intensifica quando você exagera no pré-treino, achando que precisa de muita energia. A refeição é maior que o esforço que você vai fazer, e o excedente vira gordura. E esse padrão continua se reforçando com outras ações aparentemente inocentes do dia a dia. Comer demais antes do treino vira acúmulo direto. O corpo só usa o que precisa naquele momento, o resto ele guarda. E quando você tenta compensar no fim de semana com um detox, só piora o ciclo. Esses extremos bagunçam seus hormônios e estimulam ainda mais retenção. E quando você acha que está finalmente equilibrando tudo, surge outro comportamento que parece comum, mas te puxa ainda mais para trás. O detox de fim de semana pode até dar a sensação de leveza, mas normalmente só mascara o exagero anterior. Essa instabilidade te faz buscar comida para dar energia durante o dia, até transformando pequenos snacks em um hábito constante. E quando esses beliscos viram rotina, você entra num modo automático que te leva a comer sem perceber, especialmente quando adiciona outro comportamento igualmente traiçoeiro. Usar comida como fonte rápida de energia durante o trabalho cria um padrão perigoso. Você come para focar, mas depois perde o foco por comer demais. Isso gera dependência emocional e metabólica, e quando o cansaço bate, a tendência é querer deitar logo após comer. É aí que outro comportamento problemático aparece, reforçando o ganho de peso sem que você associe a causa real. Deitar depois de comer parece relaxante, mas atrapalha a digestão e favorece o acúmulo de gordura abdominal. O corpo precisa de movimento leve para processar a refeição, e quando você ignora isso, tudo fica mais lento. E essa lentidão te empurra para escolhas ainda piores, como evitar gorduras boas por medo de engordar, quando justamente essa falta de nutrientes cria mais fome e piora o ciclo inteiro. Evitar gorduras boas deixa você com fome constante, metabolismo lento e mais propenso a ataques de compulsão. Seus hormônios precisam delas para funcionar bem. Quando você finalmente entende isso, percebe que grande parte da sua aparência depende dos hábitos que escolhe todos os dias. E se você quiser continuar mudando de verdade, assista ao próximo vídeo e já se inscreva para não perder a sequência completa dessa transformação.